Olá, me chamo Cleiton Andrade, sou mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou cursando a disciplina de estágio docência e essa apresentação será a respeito dos ensaios laboratoriais na indústria cerâmica. A respeito dos ensaios na indústria cerâmica, podemos dividir em dois grupos: os ensaios empíricos e os ensaios que são baseados na NBR 15.270 de 2017. Os ensaios empíricos são os ensaios que são feitos nos blocos logo quando saem da extrusora, ou seja, no momento em que a argila é moldada, mas ainda não passou pelo forno. Nesse momento serão executados os ensaios de porcentagem de umidade, porcentagem de retração na secagem e porcentagem de resíduo. A respeito dos ensaios citados pela NBR 15.270, temos ensaios de absorção de água, das medidas dos blocos, paredes externas e septos, que são as paredes internas dos blocos, esquadro e planeza das faces e resistência à compressão. É importante ressaltar que esses ensaios exigidos pela NBR são feitos nos blocos quando saem do forno, ou seja, quando já estão prontos para uso. E também que existe uma relação entre os ensaios empíricos e os ensaios exigidos pela norma. Os ensaios empíricos vão justamente servir como parâmetro para que saiba se os blocos vão vir a atender à exigência da NBR e caso se encontre resultados negativos nesse primeiro momento, já são feitas alterações no traço dos blocos para que esses blocos não vão para o forno apresentando algum problema. O ensaio de porcentagem de umidade, ele está diretamente ligado à porcentagem de absorção de água dos blocos. Ou seja, a partir da porcentagem de umidade que o bloco apresenta logo quando sai da extrusora, pode-se ter uma noção se futuramente ele vai atender à porcentagem de absorção de água quando sair do forno. Para executar o ensaio de porcentagem de umidade, é utilizada uma amostra do bloco apenas moldado, onde será pesada sua massa inicial, que será a massa úmida. Em seguida, essa mesma amostra vai ser encaminhada para o forno, período de 45 minutos, a uma temperatura de 120 graus. E logo em seguida, a amostra vai ser pesada novamente, o que nos dará a massa seca. O cálculo da porcentagem de umidade vai ser feito através da fórmula massa úmida menos massa seca dividido pela massa úmida vezes 100. Outro ensaio que é executado é o de porcentagem de retração na secagem. Este ensaio está diretamente ligado às medidas finais do bloco, pois quanto maior for a porcentagem de retração no processo de secagem, maior vai ser a alteração que o bloco vai sofrer em suas medidas. Para a obtenção desse parâmetro, vai ser utilizado um paquímetro para marcar uma medida na amostra, que geralmente é a medida de 100 milímetros para facilitar nos cálculos. E essa amostra, que é a mesma amostra utilizada no ensaio da umidade, vai ser encaminhada ao forno durante 45 minutos a uma temperatura de 120 graus. E após passar por esse processo de secagem no forno, será medida novamente a marcação feita no bloco, o que vai gerar um comprimento final. E a porcentagem de retração do bloco vai ser calculada através da fórmula comprimento inicial menos comprimento final dividido pelo comprimento inicial vezes 100. Podem notar que, se for utilizado o comprimento inicial de 100 milímetros,
será possível cortar esse valor com esse 100 e o valor vai ser obtido pelo comprimento inicial menos o comprimento final. E o último ensaio empírico é o de porcentagem de resíduo que fica retido na peneira 325 e está diretamente ligado à resistência à compressão do bloco. Isto acontece pois o material que fica retido na peneira 325 é todo o material que não é argila, ou seja, vai ser todo o material arenoso e a matéria orgânica presente no bloco. Para a obtenção desse parâmetro, vai ser utilizada uma amostra do bloco já seca no forno, que poderá ser a mesma amostra utilizada para os ensaios anteriores. Essa amostra vai ser imersa em água por alguns minutos, até que se observe que ela perdeu sua forma. Pois como essa amostra é de um bloco que ainda não passou pelo processo de secagem, rapidamente perde sua forma ao ter contato com a água. Quando isso acontecer, esse material vai ser depositado na peneira 325, onde toda a matéria argilosa vai passar e o material que ficar retido vai ser direcionado ao forno, onde permanecerá no período de 40 minutos a 1 hora a uma temperatura de 120 graus. Quando isso acontecer, esse material será pesado, resultando a massa do resíduo. Para a obtenção da porcentagem do resíduo, será utilizada a fórmula massa do resíduo dividido pela massa seca vezes 100. Comumente é utilizado a massa inicial da amostra de 100 gramas, pois dessa fórmula é possível fazer uma simplificação na forma, cortando esse valor com esse 100. A respeito dos ensaios exigidos pela NBR 15270, temos inicialmente a porcentagem de absorção de água, ressaltando que esses ensaios são feitos com os blocos após saírem do forno, ou seja, quando estão prontos para a utilização. E a execução desse ensaio se dá com a pesagem do bloco seco. Logo em seguida, eles serão imersos em água, onde vão permanecer um período de 24 horas, e após as 24 horas serão pesados novamente. A porcentagem de absorção de água será obtida através da fórmula massa úmida menos a massa seca dividido pela massa úmida vezes 100. E a norma determina que esse parâmetro precisa estar entre 8% e 22%. O próximo ensaio a ser executado é a respeito das medidas dos blocos, das paredes externas e dos septos. Esse ensaio vai ser feito com a utilização de um paquímetro para medir o comprimento, largura e altura dos blocos, a espessura das paredes externas e a espessura dos septos. A norma determina que as medidas de largura, altura e comprimento podem variar de mais ou menos 5 centímetros. Ou seja, para o exemplo dos blocos de medidas 9 por 19 por 19, essas medidas vão poder variar entre 8,5 a 9,5, 18,5 a 19,5 e 18,5 a 19,5. As paredes externas devem ter espessura maior ou igual a 7 mm e os septos devem ter espessura maior ou igual a 6 mm. A respeito do ensaio de esquadro e planície das faces, será utilizado o equipamento esquadro, posicionado desta forma no bloco para verificação do desvio do esquadro. O desvio será a medida da abertura encontrada entre o equipamento e o bloco, e para a determinação de planície das faces, o equipamento será posicionado nessa posição e o cálculo da flecha será a medida da distância entre a face e o esquadro. A norma determina que essas medidas devem ser menor que 3 mm. A respeito da resistência à compressão,
o bloco será submetido a uma força de compressão numa prensa e a norma determina que a sua resistência deve ser maior do que 1,5 MPa para blocos utilizados com furos na vertical, como podemos observar na imagem. A norma também especifica os requisitos para aceitação de lotes de tijolos e para lotes de 1.000 a 100.000 blocos vão ser selecionadas amostras para serem analisadas em relação ao carimbo, a boa aparência do bloco, que está relacionado à presença de fissuras, quebras ou até mesmo deformações, as dimensões gerais, desvio e flecha dos blocos, resistência mecânica e absorção de água. É importante ressaltar que o carimbo ele é obrigatório e determinado por norma, e caso alguma amostra verificada não possua esse carimbo, já é suficiente para que o lote inteiro seja reprovado. Ou seja, é um parâmetro de suma importância. A análise desses requisitos será feita através de amostras selecionadas de forma aleatória dentro do lote, onde a norma estabelece quantos blocos deverão fazer parte dessa amostra e quantos blocos vão poder apresentar não conformidades para que o lote seja aceito, ou a partir de quantos blocos apresentando não conformidades esse lote será reprovado. O primeiro aspecto é em relação à boa aparência. A primeira amostra deverá possuir 13 blocos e para que o lote seja aceito, no máximo 2 blocos poderão apresentar não conformidades. Caso o lote apresente mais de 5 blocos não conformes, esse lote será rejeitado. E se o número de blocos não conformes estiver entre 2 e 5, será necessário analisar uma segunda amostra, também contendo 13 blocos, porém, desta vez, para que o lote seja aceito, é necessário que até 6 blocos apresentem não conformidades em relação à boa aparência. Caso 7 ou mais blocos apresentem não conformidades, esse lote será rejeitado. Em relação às dimensões dos blocos, ou seja, comprimento, largura, altura, espessura das paredes externas e septos, ao desvio dos blocos, a flecha e a resistência mecânica, essa amostra será composta por 13 blocos. Esta amostra será analisada de forma individual em relação a cada um desses parâmetros. E para que o lote seja aceito, o limite de blocos não conformes para cada parâmetro é de 2 blocos. Caso a amostra de 13 blocos apresente 3 ou mais blocos não conformes em relação a qualquer um desses parâmetros, o lote será rejeitado. E por fim, será analisada uma amostra de 6 blocos a respeito da absorção de água, onde o limite de blocos não conformes para que o lote seja aceito é de 1 bloco. Ou seja, se dentre a amostra de 6 blocos, 2 ou mais blocos não estiverem em conformidade ao que a norma determina, esse lote será rejeitado. Muito obrigado.